Já dizia o ditado americano que uma maçã por dia mantém o médico longe. E é uma das frutas mais tradicionais e nutritivas que existem. E a safra de produção no Brasil passa por uma renascença, um renascimento. O cenário de 2026 parece mais positivo. No programa de hoje vamos fazer um balanço aí sobre a maçã brasileira. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Ivanir Leopoldo Dallagnol é diretor técnico e de qualidade da ABPM, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã. Seja muito bem-vindo, Ivanir. Muito obrigado, é um prazer estar conversando com vocês mais uma vez. E para nós é muito importante estar divulgando aí os números, né, do setor da maçã, que se configura muito forte aqui na região sul do Brasil. E ainda mais quando a gente tem boas notícias, né, Ivanir? Após 2 anos aí de perdas, devido aí às alterações do clima e baixa oferta para exportação, a safra de maçã de 2025-26 começa com um cenário mais positivo. A projeção aí da safra é pouco mais de 1 milhão de toneladas e a expectativa de forte crescimento nas exportações. Como o clima mais favorável ao longo do ciclo impactou diretamente na qualidade dos frutos dessa safra? Na verdade, nós tivemos 2 safras muito pequenas em função justamente do clima. Um clima muito quente, temperaturas altíssimas, chuvas na florada que não fizeram a polinização, né? Impediu a polinização das flores para formar os frutos. E essa polinização é uma polinização cruzada feita por abelhas, né? Então nós usamos os pomares em torno de 5 a 8 colmeias de abelhas para fazer esse trabalho. Quando tem muita chuva na florada, as abelhas não conseguem fazer esse trabalho direito. Então tivemos aí 2 safras muito ruins. Agora, graças a Deus, nesse ano, nós temos um clima muito favorável para a produção de maçã, né? E o que está conferindo aí essa produtividade, essa produção de 1 milhão e 100, 1 milhão e 150 mil toneladas. E vocês, São Joaquim hoje é o principal produtor pelo clima, mas o relevo lá, ele dificulta um pouco, ele não é tão favorável? Explica pra gente essa combinação aí de clima e relevo, porque na agricultura são vários fatores que influenciam na produtividade, a rentabilidade, na qualidade dos frutos, né? São Joaquim é o maior produtor de maçã do Brasil. Porém, a climatologia, o clima é muito favorável em função da altitude que eles têm, que varia de 1.100 a 1.300 metros de altitude. Então, os frios hibernais são muito maiores do que as outras regiões. Porém, eles têm um problema sério, que são o relevo de São Joaquim, porque São Joaquim é muito morro. São, tipo assim, em cima de montanhas, né, que eles produzem. Eles têm que procurar uns pedaços assim das áreas para conseguir fazer a produção de maçã. Por outro lado, São Joaquim tem um número muito grande de pequenos produtores. Então, a grande maioria em São Joaquim dos fruticultores são da agricultura familiar, de pequenos produtores. Porém, eles têm uma área plantada muito grande. Eles estão assim, todos cooperativados, né, que as cooperativas fomentam, nesse caso aí, a produção de maçã, e algumas empresas grandes que também fomentam os produtores e depois compram essa fruta desses produtores de São Joaquim. De colheita da maçã? Nós iniciamos a colheita em fevereiro, né? Aqui no Paraná mais cedo, até é importante falar sobre isso. E o Paraná, ele tem um diferencial aí das regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que nós produzimos mais, é uma fruta precoce, que se chama Eva, né? Cultivar é Eva, e ela sai mais cedo. Então nós iniciamos a colheita aqui no Paraná, aí antes do Natal e antes do Ano Novo. Então o que acontece? Ali o mercado ele está muito vazio, e nós conseguimos um preço bem melhor em função dessa colheita antecipada. Mas é uma cultivar que tem pouco plantado aí no Brasil. Isso é interessante porque quando entra a colheita da gala, aí ninguém mais quer consumir erva, né?
Entendi. Agora, me diz uma coisa, por que as safras anteriores tiveram um volume baixo aí para exportação? Porque o clima, né, a falta de frio, o excesso de chuva, acaba influenciando na qualidade, e essa qualidade, ela não é tipo exportação? Influencia muito na produtividade e também na qualidade. Então, como a gente tem uma oferta muito pequena aqui dentro do Brasil, então a gente faz um mercado mais interno, né? Agora, quando você tem uma produtividade bem maior, como vai ser aqui, como está sendo, né, nesse ano de 25, 26, aí a gente procura justamente exportação. Agora, esse excesso de chuvas de 23 e 24 provavelmente deixou reflexos no setor, porque o produtor conseguiu pagar os custos, porque a gente sabe que não é só plantar e colher, né? Tem que proteger, tem que cuidar, tem insumos e tudo isso, todo esse cuidado é onde o produtor gasta muito dinheiro, né? Exatamente. Inclusive, muitos produtores tiveram problemas financeiros, né? Em função da baixa produtividade, da baixa qualidade, em função justamente da falta de frio, do excesso de chuva, pouco pegamento das flores, né? Então a safra foi muito pequena e ainda com a qualidade baixa. Então muitos produtores, principalmente os pequenos, não conseguiram cumprir, né, com os pagamentos dos custeios deles. E aí eles fizeram uma renegociação com os bancos. E agora, né, esse ano, parece que eles vão conseguir pagar todas as contas e seguir a vida normal, né, de um produtor de maçã. O produtor é sempre o ano seguinte, a safra seguinte, né? Se ele tem prejuízo nessa, na próxima ele vai ter que pagar para ir na outra, contar que vem uma boa safra também para poder recuperar. Ô Ivanir, o que muda aí nesse ano para que o Brasil volte a ter excedente exportável? Foi justamente essa questão aí do clima, essas questões favoráveis, mas esse volume vai ser todo exportado? Ou está com uma produção maior do que geralmente o Brasil exporta? Na verdade, nós estamos com uma produção em torno de 1.100.000 toneladas e essa fruta ela vai ser parte dela exportada. Então, o que acontece? Esses produtores de maçã de São Joaquim que vendem a fruta, por exemplo, para grandes empresas, né? Por exemplo, esse ano o Rio Grande do Sul deve exportar mais do que Santa Catarina. Mas como existem as empresas do Rio Grande do Sul que compram muita fruta dos produtores de São Joaquim, o Rio Grande do Sul vai ser o maior exportador de maçã, porém a fruta que vai ser exportada, o grande volume vai ser de Santa Catarina. Porque como em São Joaquim tem essa condição de ter uma qualidade melhor, então essa fruta praticamente ela vai, através das mãos dos grandes produtores, vai para exportação. Aqui em A Força do Agro, nós falamos com o produtor, mas falamos também com o público urbano, né? Para entender como funciona o agro, esse gigante brasileiro. Como que é feita a colheita? Ela é mecanizada, a colheita da maçã? Então, a colheita da maçã no Brasil ela é manual. Então, a gente tem muita mão de obra, emprega muitos funcionários, né, nessas épocas aí. Vem muita gente do norte do Paraná, do Brasil, aliás, para essas regiões produtoras para fazer a colheita da maçã. Até a maçã tem um diferencial assim para criar emprego, porque a maçã ela cria 5 empregos diretos e indiretos por hectare. Então, como nós temos aí uns 35.000 hectares de maçã plantado, o setor acaba criando em torno de 175.000 empregos entre diretos e indiretos. De obra a gente tem um problema e uma solução. A solução porque você gera emprego e o problema porque a gente sabe que a mão de obra está cada vez mais escassa. Vocês enfrentam esse problema, têm essa dificuldade em contratar mão de obra, ou por ser um período estratégico, vocês conseguem atraindo essas pessoas, né? Você colocou aqui, vocês trazem muita gente de fora para participar da colheita, então vocês não enfrentam essa dificuldade para contratar? Não, o setor enfrenta sim essa dificuldade justamente de ter a mão de obra
necessária para fazer as colheitas. O que acontece? A gente começa a colher gala, principalmente, né? E depois vai para a Fuji. Então, nós temos um espaço aí para fazer essa colheita, só que falta bastante mão de obra. E o que acontece que a gente precisa buscar, e já estamos fazendo isso através da BPM, uma forma de mecanizar um pouco isso, né? Então, nós contratamos aí uma startup para desenvolver uma plataforma de colheita que seja possível acelerar o processo de colheita da maçã, principalmente na parte da copa, na parte de cima, porque quando o pessoal vai embaixo colhendo, é mais tranquilo. Agora, para colher a copa, ele tem que subir numa escada. Sobe da escada, desce da escada, muda a escada, sobe na outra planta, colhe a copa e vai nesse ritmo aí. Então, perde-se muito tempo, subir da escada, descer da escada, trocar a escada, ele perde muito tempo do que estar colhendo. Então, logo, logo nós vamos ter aí uma plataforma de colheita desenvolvida por essa startup. Ser conservador, em nosso entendimento, é defender claramente que as coisas boas sejam conservadas. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Qual que é o período aí? A maçã ela é muito sensível, por exemplo, se você extrapolar muito o prazo de colheita, você pode perder a produção, ou você tem um gargalo, um intervalo um pouquinho maior que para dar tempo de, você falou, colhe a gala, depois colhe a Fuji, mas qual que seria assim o tempo máximo para você atrasar a colheita justamente pela deficiência, pela falta de mão de obra? Nós temos que iniciamos aqui no Paraná a colheita em dezembro, depois a gala em fevereiro, e vai até abril, por aí, a colheita da Fuji. O que a gente pode fazer como produtor? Principalmente quando você tem um volume grande para colher e pouca mão de obra, a gente aplica um produto fitossanitário que atrasa a colheita da fruta, né? Então, esse ano a gente está lançando mão desses produtos, que ele não é tóxico, nada, né? É um produto que não tem toxidez,
mas que ele faz com que a fruta demore mais para madurar. Quer dizer, ele inibe a liberação do etileno da fruta, que é o gás que faz com que a fruta acelere a maturação. E aí a gente consegue espichar, então, esse prazo de colheita com esses produtos. Uma outra coisa que o pessoal faz também é que usa um outro produto dentro das câmaras, porque como a gente guarda muita fruta dentro das câmaras, então a gente usa um produto também que diminui a liberação de etileno na câmara fria. E quando você abre a câmara e embala essa fruta vai estar muito parecida de quando foi colhido da planta. Ela se mantém como se fosse colhido da planta. Então ela não vai acelerando a maturação. O desafio de colher e depois de manter, né, a fruta fresca. Oi, Ivanir, e a Gala e a Fuji, as duas são exportadas? Sim, o volume maior é de Gala, sempre, né? A Gala, ela tem uma preferência mundial, e a Fuji é uma variedade que veio do Japão. O Japão produz muita Fuji, e aí eles gostam um pouco mais. Mas aqui no Brasil tem uma preferência pela Fuji também de vários consumidores, em função de que ela é mais doce, ela tem um Brix mais alto do que a Gala. Mas tem a pessoa que gosta da fruta mais azedinha, outra que gosta da fruta mais doce, então nós conseguimos aí atender a todos os públicos consumidores de maçã. E quais são os mercados internacionais mais estratégicos para a maçã brasileira? Quais são os principais compradores? Olha, são vários, né, que nós temos aí. Por exemplo, a União Europeia, o Reino Unido, a Índia, Rússia, Bangladesh, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar e assim vai. Colômbia, Canadá. São vários destinos que a gente consegue exportar a fruta. Então, esse ano nós estamos aí com uma previsão e trabalhando, né, no setor para exportar em torno de 60 mil toneladas. E o principal destino é ela em fruta mesmo, in natura? A fruta in natura, exatamente. Esse processo de exportação, a gente fomenta muito pela associação, porque como nós temos um volume muito grande de produção, né, aí o mercado nacional ele não absorve muito. Como a maçã, o preço da maçã ele é formado pela oferta e procura, então nós temos que diminuir a oferta aqui dentro do mercado nacional para que os preços se mantenham um pouco mais altos. Porque se a gente ofertar muita fruta, né, teve um ano de 2011, na safra 10 e 11, que no setor colheu ali em torno de 1.300.000 toneladas, não tinha exportação, era muito pouco, e aí a dificuldade realmente foi você conseguir um preço melhor para a fruta. Então nós acabamos vendendo a fruta num preço muito baixo e isso não remunera muito o produtor, né? Essa que é uma conta que é difícil fechar, né? Se a safra é custosa, né? Tem custos elevados para o produtor, consequentemente o preço vai ser mais alto também para o consumidor. A qualidade dos produtos brasileiros, Ivanir, tem sido um diferencial competitivo aí no mercado global? Tem sido, claro, nós temos essa condição, como foi esse ano, por exemplo, né? Tirando as duas últimas safras, que isso não aconteceu, é que os nossos invernos, eles são fortes e depois, durante a produção da maçã, mesmo no verão, você tem, esse ano é assim, você tem as noites frias, né? Nós tivemos noites aqui que praticamente todo esse tempo agora que a gente estava produzindo a fruta, com temperaturas em torno de 13 graus, 16 graus, até 6 graus, chegou na região produtora à noite e durante o dia ele vai para 28, 30 graus. Você tem uma amplitude térmica muito grande e o que confere a cor vermelha na maçã é justamente essa amplitude térmica. Então, se a gente comparar com as duas últimas safras que foram ruins, nós não tivemos essa amplitude térmica, então perdeu-se muito de qualidade com relação à cor, porque a cor ela é uma qualidade da fruta, né? Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores?
Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Agora, dos 3 estados do sul, o Paraná tem uma produção menor, mas ele chega a exportar, Ivanir, ou vender para os outros estados que acabam colocando aí no volume, exportando, ou é só mais mercado nacional, mercado interno? Nós fazemos mais o mercado interno, porque, como eu falei, nós produzimos muita erva, e a erva, como ela sai cedo com o mercado aberto, os preços são favoráveis para o produtor. Então, nós comercializamos essa fruta antes de começar a colher a gala. Quando começa a colher a gala, nós vendemos aí
dentro do Brasil, né? Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, todas essas regiões consumidoras. E a gente consegue colocar a fruta tranquila, até porque o volume não é tão grande. A produção aí de maçã representa na economia local ou regional aí no Paraná, você está em Palmas, né? Vocês têm bastante produtores de maçã aí na região? Então, nós, do estado do Paraná, Palmas é o maior produtor do estado, né? Nós temos vários produtores. Uma coisa interessante, com esse ano que foi muito bom, que os frios compensaram, que a qualidade está boa, que o produtor está fazendo um preço médio até agora bem melhor do que os outros anos, o produtor já fala de aumentar as áreas de produção, né? E eu, como assessor técnico também, e como aqui na Secretaria da Agricultura de Palmas, a gente está fomentando muito e fazendo com que esses produtores plantem mais, para a gente poder aumentar a nossa área, que já foi muito maior do que é hoje, né? Ou seja, tem expectativa então aí de crescimento. Nós falamos aqui do aumento das exportações, de uma safra melhor dos 2 últimos anos, mas em contrapartida a gente sabe das dificuldades do produtor aí em pagar as contas referentes a esses 2 anos aí de prejuízo. O que a gente pode esperar nos preços da maçã no mercado interno diante desse cenário? Bom, nós comercializamos a fruta por caixa, né? Então a gente embala e vende na CAT1, CAT2, CAT3, que são as 3 categorias, e também o calibre, né? Calibre 90, calibre 80, 90, 100, 110, 120. Esses calibres é o tamanho da fruta. Então, quando você coloca na caixa um calibre 90, CAT1, você vende uma caixa de 18 quilos, que isso é um padrão mundial, em torno de R$45 hoje, né? Uma caixa de 18 quilos numa CAT1, do calibre 90 até o calibre 110, é esse preço aí. Depois ela vai baixando gradativamente em função do calibre e em função da qualidade da fruta, né? Por exemplo, uma CAT1 tem um preço melhor, CAT2 um pouco melhor, e a CAT3 já você perde um pouco no preço, que são aquelas frutas que têm alguns defeitos, né? E nesse caso, a cor é um defeito. Então, desqualifica a fruta para uma CAT3, às vezes, por não ter cor. Nós já falamos aqui que o principal destino é a fruta in natura, né? Mas a indústria, ela faz o que? Ela faz suco, faz outros produtos, né, com a maçã. Eu não sei se aqui o Brasil, nós temos indústrias aí que acabam, né, transformando a maçã, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o apple pie, a torta de maçã é muito, muito conhecida, mas aí já vem lá com a própria fruta mesmo, né? Com relação ao suco, nós temos empresas aqui no Brasil que compram, né, essa fruta que a gente descarta, que a gente chama de fruta indústria, né, que realmente ela vai para uma indústria para produzir suco. E esse suco, a grande maioria do suco da maçã nacional, ele é comercializado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos gostam muito do suco da maçã brasileira. Então, o nosso caminho realmente de exportação de suco é para os Estados Unidos. Só que nós estamos com um problema agora com o tarifaço do Trump, né? Porque impactou no caso do suco da maçã. A gente atende o mercado interno, né? Porque se vocês observarem hoje suco de uva, suco de laranja, esses outros sucos, hoje vocês podem ver no supermercado que ele está marcado lá, suco de laranja, suco de maçã. Porque como o suco da maçã tem um Brix muito alto, ele adoça os outros sucos. Por isso que acontece essa mistura. E aí tem aquele apelo comercial que não tem açúcar. Então a gente vende muito suco também aqui interno para esse tipo de suco que não tem um Brix muito alto. Olha que interessante, o Brix, quando a gente fala, é o açúcar, e a maçã realmente, ó, a gente pensa às vezes que não é uma fruta tão doce, mas é tão doce suficiente até para adoçar o suco de outras frutas. Ivanir, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui em A Força do Agro. Imagina, estamos sempre à disposição, a BPM se coloca à disposição de vocês e de todas as entidades aí que querem conhecer mais da fruta, de repente até fazer uma visita aqui, né, se for o caso, conhecer os pomares, ver como é que o produtor trabalha. Estamos à disposição para tudo isso.
Muito obrigada. E fica o convite aí para quem quer conhecer, quem quiser conhecer os pomares de maçã. A força do agro é o Brasil que dá certo.